E aí, o que faz a diferença para o resultado, se eu tenho tecnologia? Acertar os processos para as pessoas. E sabe aquelas coisas simples que eu falei? Acerta o paper, não mexe no humor do cara da retenção que esqueceu de dar o bom dia no início, mas fechou muito bem no final e aquilo não fez diferença para o cliente. Também a gente não fica colocando responsabilidades sem antes ter ali uma clareza sobre um diagnóstico mais aproximado da realidade. A visão de vocês, o quanto é importante para o colaborador, né, ter o seu projeto, o projeto que ele participou, reconhecido no mercado, em premiações, né, importantes, relevantes do mercado. Mas o mais importante daqui, não adianta vocês assistirem e não aplicarem. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à estreia do podcast Smart Customer para falar um pouquinho do Prêmio Smart Customer 2025. Esse ano teve um congresso incrível, o Rodrigo depois vai falar um pouquinho. Tiveram cases de sucesso sensacionais. E o mais importante, agora vocês vão ter a possibilidade de conhecer um pouquinho mais dos bastidores dessas empresas super premiadas, dos profissionais, de todos os envolvidos, todos os resultados. Então sejam super bem-vindos. Para começar, só para não esquecer, já clicam aí para seguir o canal, siga o canal do Smart Customer. A gente começando essa parceria junto com Conexão Customer. Também segue lá o canal do Conexão, que tem bastante história bacana. Mas a ideia, né, Rodrigo, a gente vai falar um pouquinho que a partir de agora vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento dos cases, das pessoas, de quem está envolvido, para de repente trazer insights e você conseguir implementar na sua empresa. Porque acho que o mais importante, o prêmio é valorizar as pessoas, mas tem um adicional, que é desenvolver o nosso mercado. Nosso mercado de relacionamento com o cliente, essa preocupação. Se a gente compartilhar boas práticas, vai ser bom para todo mundo, para todo o mercado. Então, aproveitem bastante. Já segue o canal, já dê o like, compartilha com todo mundo que precisa de insights. Deixe seus comentários, vamos fazer esse movimento do bem, que é, junto com o Smart e o Congresso, trazer boas práticas, conteúdo e também, seguindo, levar esse conteúdo dos cases para desenvolver nosso segmento, não é isso? Então vamos lá, eu sou o Wellington Paes, enfim, um tempinho aí nesse mercado, já participei bastante, já ganhei o Smart também ao longo do tempo, mas hoje aqui eu tenho a honra de ter sido convidado para essa parceria bacana aí, junto com Conexão Customer, para divulgar as boas práticas do mercado. Né, Rodrigo? Então, vamos lá, aqui do meu lado, Super Rodrigo, muitos quem tem o que já conhece o Smart, já está indo ver com ele no dia a dia lá, junto com ele e com a Miriam, mas um dos responsáveis por esse grande evento. Então, Rodrigo, antes da gente falar aqui com os nossos convidados, obrigado pela essa oportunidade de fazer essa parceria e fala um pouquinho de novo para o pessoal aí do Smart e desse nosso projeto aqui de levar conhecimento, divulgar o Prêmio Smart para mais pessoas. Vamos lá, primeiro agradecer o espaço aí, o Wellington, a parceria, né? Agradecer aqui o Ale e o Mário pela participação. Bom, tô no Smart aí desde a primeira edição, desde a construção do evento lá atrás, né? Já foram 13 edições de Smart. O prêmio, que é o que a gente vai falar mais aqui a partir de hoje, né? Consolidado no mercado como uma das principais premiações em CX, né? E é isso, o objetivo aqui é justamente disseminar um pouco do conteúdo gerado pelos cases, né? E dar oportunidade para que as empresas e os profissionais líderes dos projetos possam falar um pouco, como a gente vinha falando aqui, dos bastidores, né? De como chegaram até que os projetos se consolidassem, né? E viessem a se tornar cases vencedores, não só no Smart, mas em outras premiações de mercado. Então é isso. Boa, bacana, bacana. Então a gente queria começar assim, agradecendo. Eu sempre gosto de agradecer por alguns temas. A primeira é pela agenda, vocês conseguiram disponibilizar agenda de vocês para estarem aqui compartilhando com a gente, e segundo, por toparem compartilhar um pouquinho dos bastidores dos cases, para também ajudar outras companhias, outros segmentos, outros mercados. Não, super obrigado vocês terem topado, e também por estar aqui no episódio 1, né? Primeiro. Pô, o que esses caras vão fazer? Eu não vi ainda, toparam e tá aqui no episódio 1. Então, Ale e Mário, super obrigado por estar aqui, por estar aqui com a gente. Então, a gente vai começar o seguinte, até para vocês entenderem a dinâmica aí, quem está assistindo aí pela primeira vez. Eles vão se apresentar, depois a gente vai perguntar os bastidores. Como, né, aqui online, ao vivo, vai ser um contexto mesmo, tem pergunta, mas depois vocês podem deixar o comentário, vocês mandem para eles lá no privado, lá no LinkedIn, nas redes sociais deles, para tirar alguma dúvida, tá? Então, super obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, vamos fazer essa primeira rodada seguinte. Gostaria que vocês se apresentassem, para que as pessoas possam conhecer. E aí, depois, já podiam
A gente podia começar... Não, primeiro vocês se apresentam, depois a gente emenda... Vocês explicarem um pouquinho qual foi a importância para vocês de participarem do Prêmio Smart. Acho que tem o primeiro ponto de escolher o Prêmio Smart para estar mostrando os cases, mas e como esse case foi importante para vocês também. Mas primeiro, super bem-vindo aí, para que a turma conheça vocês. Quem vai primeiro? Quem vai escolher o primeiro aí, ó? Posso começar aqui, não tem nenhum problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro falar isso em podcast, né? Porque Depende do horário. depende do horário que a audiência tá vendo o nosso papo aqui. Boa. Eu sou o Alexandro Cavalcante, né? Sou o head de atendimento dos produtos digitais da Globo. Mas antes de tudo, quero agradecer aí o Wellington pelo espaço aqui dentro do Conexão, ao Rodrigo, a Miriam também, que é uma grande amiga, né, ali sempre com a gente, pela oportunidade, né, e por viabilizar esse prêmio tão relevante no mercado, que a gente faz questão de todo ano ali estar presente, às vezes com mais de um case, né, porque a gente tem tanta coisa para contar e é importante a gente estruturar. Então, eu sou o Alexandro e ali trabalhando na Globo, atendendo os nossos consumidores, tanto para Globoplay, Premiere, Telecine, Combate, os canais Globo, Cartola. Então a gente, né, faz de desafio bom, né? São vários instrumentos ali a gente tocando e fazendo a coisa acontecer. Legal, Ali, super bem-vindo. É ótimo aqui conhecer um pouquinho mais desses super cases de sucesso, né? E valeu também, Mário. Obrigado por estar aí com a gente. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Alexandro. Sou Mário Luz, sou head de atendimento da Alcare. Estou na empresa aí representando nessa manhã aqui, super agradável com vocês, a premiação do Smart Customer. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio e uma grande responsabilidade. Boa, então vamos saber boas coisas lá do Alcare também. Então, obrigado, Mário. Vou fazer a primeira e depois você manda. Então, assim, quer dizer, vamos fazer a primeira. A primeira aqui que acho que era importante vocês compartilhar um pouquinho com a gente, é porque como, cara, são grandes empresas, tem diversos cases de sucesso, tem diversas, enfim, transformação no mundo de saúde, o mundo da mídia, enfim, de comunicação. Mas que, só para contextualizar a turma, que vocês, enfim, dessem uma resumida pra gente, qual foi o case premiado, que a gente vai falar aqui depois, que a gente vai saber dos bastidores para quem esteja, para a turma que está nos assistindo. Falando do case da Alcare, nosso case ele foi um processo de integração das equipes. Então nós temos a equipe de atendimento, a equipe de qualidade, e dentro do processo de atendimento, um complementa o outro, é um grande PDCA, e nós criamos um processo para que as áreas tivessem interação e, através dessas interações, eles conhecessem o dia a dia, as dificuldades e as oportunidades de transformação. Então, foi um case que visava o compartilhamento de atividades, o compartilhamento de conhecimento para que a gente transforme cada vez mais a experiência do nosso cliente final. Boa. E, para quem está assistindo a gente, presta atenção nisso, hein? Um dos maiores desafios que existe nas companhias hoje é a integração entre as áreas. Principalmente, o Mário falou uma palavra importante, você entender o que o outro faz. Porque normalmente você só cobra outra área. Você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso, você não viu isso. Mas ninguém senta do outro lado para ver o que o outro faz, para ver de que forma eu consigo te ajudar e por aí. Então, vem coisas que tá na dor de muita gente aí, hein? Preste atenção no que vem por aí, mas boa. E aí, meu amigo, nosso super prêmio lá também. Beleza, do lado da Globo, o nosso case foi pautado em mídias sociais, né? A gente até deu o nome do Plin ao Play, né? O atendimento às mídias sociais para o reality show mais engajado do mundo, né? Porque é um período de BBB, e para a Globo é muito importante, né? E muitos de nós crescemos assistindo Big Brother, né? Já faz parte da nossa vida. Esse ano fizemos a 25ª edição do Big Brother. E é um período muito relevante para a companhia, né? E que claramente potencializa tudo, né? Não só vendas, mas também as interações dos consumidores, né? E nas mídias sociais isso também é muito reverberado, até porque as mídias sociais elas estão ali organicamente falando sobre o programa, engajados com os personagens, mas aí também esse é o lado bom, né? Das pessoas falando do programa, falando dos personagens, dos participantes. Mas tem aquela situação também que a gente precisa dar ouvido a um problema do consumidor,
né? E como que a gente escala isso num período tão delicado, né? Então a gente precisa aumentar o quadro de colaboradores, a gente precisa ter uma ferramenta mais robusta, a gente precisa melhorar os nossos processos. Então a gente contou um pouco disso no nosso case para inspirar ali também, e a gente vai contar isso para inspirar quem estiver ouvindo nossa participação aqui, mas também trazer escalabilidade dentro da companhia, Perfeito, né? perfeito. E aumentando a experiência do consumidor com o nosso atendimento. Então a gente vai contar um pouco Boa. sobre isso. Não, e é legal porque eu já ouvi gente com medo de atuar forte nas redes sociais, de não conseguir escalar, de não conseguir perder a mão. Então imagina de novo, um BBD da vida que é como você falou, o maior engajamento do mundo, né? Que assim, que tem volume gigante. E com certeza eu conheço muitos amigos que falam assim, não, eu não iria pra rede social, eu não iria. Então, prepare a turma. Todo mundo fala assim, cara, o mundo tá na rede social. E aí você tá? Não, tenho medo de ir pra rede social. Não, porque eu não consigo atender. Então se prepare aí que também você vai entender um pouquinho como ter esse case de sucesso. Coisas boas, né? Bom que a gente começa com o pé direito, que a gente tá compartilhando dor de várias pessoas aí no mercado. Boa. Manda aí uma pra eles então, pra gente esquentar. Vamos lá, né? O que a gente falou, né? Primeira edição, né, desse podcast aí, Conexão Customer, falando de Prêmio Smart, então tá em altíssimo nível, né? Com 2 grandes marcas. Acho que assim, ó, a primeira pergunta mais genérica, que, né, obviamente cabe para os dois, qual que foi assim o grande desafio, né, que levou cada uma das empresas a desenvolver esse projeto que se tornou um case vencedor? Falando aqui da Alcare, o nosso grande desafio era criar um processo de integração genuína. O que é uma integração genuína? É a empatia de conhecer a atividade do outro, entender que o atendimento é uma integração e que essa integração ela visa levar para o cliente final uma experiência fluida. A área de qualidade é uma área que tem debaixo do seu guarda-chuva a responsabilidade de elevar o CSAT, nível de satisfação dos clientes, cuidar da nota de qualidade dos operadores, e a operação tem um principal ativo na mão, que é atender o cliente. Muitas vezes, essas duas áreas não entendem muito bem a atividade um do outro, não entendem o rigor do paper. Então, a gente tem um paper, que é ali o material, que traz os pilares que a gente espera que o nosso operador cumpra para que ele leve um atendimento acolhedor, resolutivo, enfim. E essas atividades em si, às vezes, elas têm atritos positivos. E a ideia era que um conhecesse o outro, um fizesse o papel do outro, para que essa empatia pudesse colaborar para a melhoria da experiência do cliente. E isso deu muito certo. Isso foi muito positivo, porque quando você leva um profissional para fazer atividade de qualidade, o cara sai da ponta do atendimento e vai fazer aquele papel, ele vai olhar a ligação dele, como foi, o que ele deveria ter falado, ou a interação digital, por que ele é avaliado daquela forma, ele começa a entender, e quando ele volta melhor preparado para que a experiência do cliente final seja cada vez mais fluida, cada vez mais... Teve algum, só para antes do Ale complementar, normalmente quando você vai conhecer outras áreas, da mesma forma, tem um primeiro baque, né, de putz, não, cara, por que você não faz? As pessoas, em vez de ir para ouvir, quer já ir para dar palpite na área do outro lado. Mas dentro desse processo, vocês tiveram bastante oportunidade de revisão de processo de ambos os lados? Porque na hora que você começa a olhar o outro lado, o cara começa assim, putz, eu posso fazer melhor. Porque acho que esse é o grande desafio. Qualquer coisa que você faça para melhorar é igual transformação digital. Cara, se você não melhorar o processo, você pode potencializar a merda. Então, assim, na hora que você começa a integrar, abre oportunidades. E aí é ver de que forma a pessoa está de coração aberto também para... Putz, deixa eu rever o meu processo. Agora que eu te conheci, deixa eu rever coisas minhas para ambos os lados. Isso aconteceu também? Muito. Então, por que acontece? Quando você experiencia a atividade do outro, você começa a entender processos que você pode alterar e simplificar o dia a dia. Então, um paper ele tem que ter um rigor, mas ele também tem que ter uma flexibilidade para não mexer com a motivação do agente. Eu tenho uma área dentro da estrutura de atendimento que é a fidelização. A fidelização é uma área que tem que encontrar uma solução para um cliente que está buscando uma oportunidade melhor de um plano, está buscando uma rede, um preço, alguma condição diferenciada. Eu coloco um paper muito rigoroso para esse profissional,
que não olhe principalmente para o acolhimento, para a resolutividade, eu tenho um problema na motivação. Então, a troca dessas experiências começaram a modelar o paper de qualidade para a estratégia da companhia e para o melhor atendimento, por exemplo, da área de fidelização. Nós fizemos pequenas transformações e, na soma do todo, trouxe uma elevação muito positiva, inclusive nos índices de retenção. Não, boa, bacana. Eu perguntei isso, só me mandei porque eu gostava, às vezes, quando eu conseguia ir para as operações digitais e atender, sentar para atender. Tipo assim, na minha época que atendia, eu passava saldo. Hoje em dia é muito... E uma vez atendendo a pessoa, eu falei, putz, tá vendo? Atendimento, peguei um. Atendimento de TV mole. Atendimento tranquilo, tirei 10. Não, deve ter tirado 7. O atendente ficou do meu lado, não mexendo no sistema, por que 7? Porque você esqueceu disso que tá no procedimento de qualidade. Aí eu fui e falei, mas o que isso mudou na vida do cliente? O cliente estava super feliz, aí ele fez assim pra mim. Eu lembro até da gesto. Quem define o processo é o PP, quem define a checklist é você. Vocês lá que definem. Então, acho que é legal ter essas visões, sentar na cadeira, pro cara, de repente, ver o que realmente impacta ou não, né? Boa. E aí, como é que foi o desafio lá? O grande desafio lá? O medo, né? Deve ter tido medo. Cara, assim, a gente brinca que, eu falo assim, às vezes a gente tem teto de vidro, né? Nesse caso, a gente nem teto tem. É uma loucura, né? Mas a gente tinha um baita desafio, porque a gente tinha um processo muito bem estruturado, um time já muito bem engajado também ali de atendimento de mídias sociais. Só que a gente tinha uma dor grande, que era o volume altamente potencializado nesse período, né? Então a gente pressionava muito o nosso colaborador, né? A gente colocava sob a responsabilidade dele aumentar a produtividade dele de forma muito, muito importante para a gente conseguir responder às postagens dos consumidores dentro de um tempo razoavelmente, né, aceitável. Né? E a gente começou a olhar para o mercado e falou assim, poxa, mas qual é a expectativa do consumidor quando ele faz uma postagem nas mídias sociais? Porque uma coisa é quando a gente está reclamando sobre um produto físico, por exemplo. Né? Outra coisa é quando você está falando sobre um produto digital, um streaming, que você quer consumir na hora, você quer ter o seu problema resolvido na hora. Perfeito. Então, qual é a expectativa desse cara? Então, a gente sabe que, até por literatura, que 48% dos consumidores que postam nas redes sociais, eles têm a expectativa de ser respondido até 30 minutos. Né? E o restante dentro do mesmo dia. Então não adianta você postergar muito resposta. E você trazendo isso para o universo de streaming, é quase que todo mundo querendo ser respondido em 30 minutos. Né? E esse todo mundo, BBB, olha o tamanho do todo mundo. É isso. E a gente tinha uma ferramenta até então que ela era baseada em contextualização, né? Ou melhor, em tagueamento, em palavras. Né? Então a gente colocava lá, e nós somos responsáveis por atender questões de atendimento relacionado ao consumo, não engajamento. Perfeito. Então imagina que o cliente tem uma dificuldade com o que está travando. Né? Então a gente colocava lá, travando mais Globoplay, e traz isso para o operador para ele poder tratar. Né? Só que isso funcionava até a página 7. Né? Começava a pingar um monte de outras situações que estavam fora do contexto. Então isso acabava ocupando o tempo útil do operador para ele fazer uma triagem de o que a gente chama de não passível. Né? Então ele pega, esse não precisa, esse não precisa, esse precisa. E aí ele ia se dedicar. Então a nossa busca no mercado foi por uma ferramenta que pudesse nos auxiliar em vários outros aspectos, mas especialmente dessa automatização. Então a gente conseguiu implementar nesse período uma ferramenta que ela trabalha por contextualização orquestrada por IA. Né? Então ela consegue avaliar de fato se aquela interação do consumidor ela exige uma resposta ou ele está apenas engajando. Né? E aquele engajamento ela pode até requerer uma atenção, mas ela não é tão urgente quanto, por exemplo, uma reclamação do Rodrigo falando que não está conseguindo assistir o BBB naquele momento. Então isso foi talvez o maior ganho que a gente teve nesse período. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente precisasse passar a responder os mesmos SLAs que a gente passou a responder com a nova ferramenta, porque a gente passou a responder 80% das nossas postagens em até 30 minutos. Né? E antes disso, a gente não chegava a 10%. Então, a gente escalou demais. Se a gente tivesse que fazer isso só com mão de obra, a gente tinha que mais do que dobrar a operação.
né? Então, imagina, vai fazendo aí o cálculo do quanto custaria uma operação como essa. Não, e é legal esse contexto porque é um contexto invertido, né? Normalmente as pessoas têm esse tipo de solução para identificar e rotear para atendimento. É quando o cliente ele já vem, já quero falar com você, já quero resolver. Agora você fez uma coisa invertida. O cara pegou e postou lá, você tinha que entender esse contexto para otimizar e não para expandir, porque eu já vi algumas pessoas usando ferramenta. Eu tô tagueando, só que eu só tô pegando pouco. Tá passando um monte de cliente que a gente não tá tratando. No teu caso era o contrário. Você já tava jogando tudo para dentro do teu funil e você precisava melhorar isso, né? Então, acho que esse é um desafio de toda a companhia por questão de otimização, performance, gente. Não tem muito... A gente precisa atender todos os clientes e, às vezes, a gente tem um desafio que a gente quer atender todos eles de forma igual. E o alinhamento de expectativa é tudo. Se você conseguir fazer a prioridade, isso aqui eu preciso atender agora. E não quer dizer, eu acho que o Alessandro falou bem, não quer dizer que os outros não atendiam, eu não conseguia dar algum tratamento. Mas, cara, a tua filha aqui, eu vejo isso muita energia, né? Se tá com problema de luz, é coisa comercial. Isso é mais explícito, óbvio. E às vezes a gente quer tratar um cara com prioridade, que ele quer tirar uma dúvida, que minimamente você responder pra ele, cara, ok, te vi, vou te responder até amanhã, depois da manhã, tá tudo bem. O problema é do 30 minutos, né? O problema é que o cara quer resolver na hora e precisa priorizar. E a gente conseguiu expandir, inclusive, as páginas que a gente atuava. Porque em 2024 a gente atendia só na página Globoplay ou mar aberto ali, que a gente ia buscando, né? Para quem trabalha com mídia sabe que o mar aberto, assim, você vai lá pescar no oceano, ver se identifica oportunidades. E a gente conseguiu expandir a nossa atuação também para as páginas como o G1, para o G-Show, né? Que são páginas onde também, né, tem ali muita visibilidade desse entretenimento, desse reality, só que a gente não respondia ali. Então, além disso, a gente conseguiu expandir a nossa penetração para as demais páginas que tratam do programa. Ó, e pessoal, presta atenção nessa informação, pessoal da operação que tem medo de dar ideia, porque eu vejo pessoas com medo de ajudar em performance, com medo de perder o emprego. E muitas das vezes o cara fala o seguinte, porra, ele fez isso e reduziu o emprego porque não está atendendo mais, deixando de crescer? Não. Teve possibilidade de fazer outras coisas. É isso. Então isso acontece. Não, eu vejo isso acontecendo em algumas áreas de qualidade. Bota ferramenta para otimizar. Ok, então você pega esse analista de qualidade e faz coisa mais inteligente no processo. Então não adianta a galera ter medo. Boa. Tem mais uma aí? Não, vamos lá. A gente falou ali no improviso, né? Eu fiquei pensando numa questão aqui. A gente tem uma premissa no Smart, né? Até falando mais do Congresso, vocês sabem, o Wellington e o Ale faz parte do Conselho Consultivo do Smart, o Wellington muitos anos com a gente ali no Conselho, que a gente fala, pô, vamos trazer para debate, né? E conversar com os palestrantes para que não fale só do sucesso, mas também das dores, né? Das dificuldades. E aqui, agora trazendo aqui pro contexto dos cases, né, o Mário já até falou um pouquinho, né, mas acho que seria legal ouvir de vocês também. Quais foram as dificuldades, né, efetivamente encontradas no dia a dia para a implementação disso? Né, no caso de você ali, essa questão de integração de área de qualidade com atendimento, que você mesmo falou, normalmente tem atrito, né? No caso do Ale com a Globo aí, escalonar esse atendimento, né, com aquele turbilhão que é o BBB, né? Eu imagino o tamanho do desafio, né? Que atender, como você falou, pô, até 30 minutos o cara quer uma resposta nas redes sociais. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, efetivamente, de maneira prática, quais foram as dores ali até vocês conseguirem chegar no propósito do case, acho que seria interessante. Não, essa é legal, lições aprendidas do que não fazer. Tipo assim, é tudo bonito, né? Mas ninguém vê o que deu errado. Sempre dá alguma coisa errada. Não tem. Eu tirei aquela certificação PMP, não sei nem se existe aí, ninguém usava. Dentro da metodologia você tem que ter lições aprendidas do que dá errado. Mas onde é que tá essas lições aprendidas do errado nas empresas? Ninguém vê, aí nego comete erro. E aí, o que deu errado durante esse processo? O que você teve lições aprendidas assim, vocês aprenderam do que não fazer? E deu certo primeiro, né? Qualquer, ela é uma empresa que está no centro do mercado de saúde. Então, nós somos parceiros das operadoras, das principais operadoras de saúde do país, e atuamos atendendo os interesses de entidade de classes, empresas e pessoas. Então, isso é o que dá muito certo. Nós estamos nesse centro e temos oportunidades personalizadas para cada público. A gente tem um alto contingenciamento tecnológico, temos sistema de ponta, omnicanalidade, multicanalidade, mas a gente precisa do quê? De pessoas engajadas e atendendo bem,
pessoas faz toda a diferença e nós precisávamos priorizar isso. Como priorizar isso numa empresa que tem uma escala grande de ligações como nós temos? Criamos um dimensionamento inteligente, que era entender ali a involução do volume na quinta e na sexta-feira. Geralmente a nossa indústria acelera um pouco para começar a catalogar as pessoas para participar desse processo. Então você tem os desafios de dimensionar bem, isso não é simples, né? Você tem o cliente em primeiro lugar, a demanda do cliente precisando ser atendida. Você precisa fazer um programa de trabalho que faça sentido, porque se o programa de trabalho não fizer sentido, essa integração, ela não vai funcionar. E esses foram grandes desafios. Grandes desafios para quando a pessoa chegar, ou no atendimento, né? O profissional de atendimento chegar na qualidade, ou a qualidade no atendimento para fazer essa troca, o ambiente está preparado para que um entendesse efetivamente o que precisava melhorar no processo do outro. Então isso foi, assim, um desafio grande. A gente foi aprendendo no meio do caminho. Os primeiros dias, eles foram desafiadores, mas aí a construção de um processo, dia após dia, corrigindo ali os erros dos programas que a gente tinha de conhecimento de uma área e a outra, acabou fazendo a diferença. Nosso grande desafio foi realmente conseguir integrar, dimensionar e mostrar as melhores práticas de uma área para outra. Mas teve alguma coisa assim que... qualquer projeto, assim, putz, isso aqui a gente tentou e não deu certo, a gente teve que ir para um outro caminho. De novo, lições aprendidas, porque não é simples, por exemplo, você falou de dimensionamento, é verdade. Como é que eu tiro a pessoa a fazer reunião e eu não posso, você não pode? Parece simples, mas agendas encaixadas, isso é desafiador para não impactar o cliente final, né? Sim. Teve alguma coisa que você falou assim, se teve uma coisa que fica como lições aprendidas para em algum outro projeto parecido a gente não cometer esse mesmo erro? Acho que a principal lição aprendida foi que a gente precisa decidir as coisas num colegiado. Então, o exemplo é a construção do paper. Se a qualidade construir o paper, pela característica da qualidade, ela vai construir um paper muito rigoroso, pensando literalmente no atendimento ao cliente. O atendimento, ele tem algumas coisas que precisam ser flexibilizadas, para que, inclusive, esse atendimento, essa experiência, seja fluida. Perfeito. Então, a principal lição aprendida que a gente teve é que nós estávamos fazendo as coisas de forma separada. E aí, os interesses, tecnicamente, essas áreas são conflituosas. Quem trabalha com atendimento sabe que, e tem que ser, né? Tem que ter conflitos saudáveis para que Perfeito. o cliente seja o principal beneficiado. Mas você não pode deixar de ter a empatia de entender os dois lados, porque entre qualidade e atendimento tem um processo. Imagina uma empresa que tem mais de 70 operadoras no seu portfólio. São regras totalmente distintas. Então agora eu estou falando da operadora A, daqui a pouco eu estou falando da operadora B, que tem uma cobertura A, que tem uma cobertura B, que tem uma questão contratual. E quando a gente unilateralmente entende que nós estamos fazendo o melhor processo sem ouvir a outra área, a gente traz um conflito muito grande. Então, a principal dificuldade que a gente teve, que a gente vem ajustando, isso é day by day. Você não ajusta da noite para o dia, Sim. É a participação de todos no processo. E colegiar não é uma coisa simples. A gente tem que, trazendo aqui para a audiência, né? Existem as complicações, você tem ali nas áreas valores, missões diferentes, um interesse comum que é a estratégia da companhia de atender bem. Perfeito. Então, acho que soma de todas essas coisas foi a maior dificuldade traduzida em uma, que é fazer as coisas em conexão. Perfeito. É desafio. Como é que eu dou autonomia? O cara não consegue resolver, mas para resolver tem que dar autonomia. Mas como é que eu... A volta tema de contexto, né? Quando eu olho qualidade, eu preciso estar o mais próximo possível, mas se amarrar... não tem algumas coisas que o contexto vai fazer diferença. Sabe, olha, então uma coisa que nós percebemos que for necessário, muitas vezes a Minerva. Porque você tem sempre um decisor, tem a estratégia ali muito bem definida na sua cabeça, e esse decisor, às vezes, ele acaba fazendo a Minerva de um processo que existe uma opinião divergente entre operação e qualidade. Porque aí a gente começa a criar um processo de decisão
mais transparente para todos. As empresas trabalham com muita... Tenta trabalhar com muita transparência, mas imagina para um operador que não deu o bom dia no início da ligação, mas resolveu todo o problema do cliente, no final fez uma saudação, ele foi acolhedor, mas porque faltou aquele bom dia. No início... E talvez a condição que o cliente entrou na linha não permitiu, aquilo o onerava. Excelente exemplo. Então, são coisas que você tem que dosar o bom senso em um processo mais claro, mais definido. E, pasmem, a gente é capaz de atender com inteligência artificial, a gente tem um processo de multicanalidade, nós somos uma empresa muito bem posicionada no mercado, mas a gente tem problemas pequenos que potencializam grandes crises. Porque, como eu falei no começo, imagina, pegando uma área de fidelização como um exemplo, você entra com um problema crônico, eu resolvo esse seu problema, esqueci de te saudar no início, você saiu extremamente satisfeito, me deu uma nota muito alta, mas a minha nota de monitoria pessoal teve uma queda. Da mesma forma que você também pode ter resolvido o problema de um cliente, mas não fez o acolhimento que a gente espera, né? Acho que o ponto alto, qualquer atendimento, é haver o acolhimento e o cuidado com o cliente. Se eu resolvi o problema de um cliente e não tive esse cuidado, aí a moeda inverte. Aí a ligação não foi boa e o outro lado precisa compreender porque ele foi pontuado. É o tema da perspectiva da visão do cliente, não só da minha área e da outra. E aí, muitas lições aprendidas lá, até porque também revisão de processo / implantação de tecnologia não é fácil. Enquanto o Mário estava falando aqui, eu falei, cara, qual que escolhe? Teve muito aprendido, né? E assim, eu acho que uma que foi importante pra gente, como aprendizado, porque eu contei um pouco da dor, né? A gente monitorava médio e recebia muito, né? E tinha que tratar muito disso, mesmo sendo passivo de resposta ou não passivo de resposta. Quando a gente colocou a nova ferramenta, apesar de todo o trabalho de avaliação de cenários que a gente fez, a gente foi para um volume muitas vezes maior do que o volume que a gente tinha. Com uma retenção muito, muito ok. Mas o volume absoluto ainda foi muito grande, né? Então isso gerou ali um backlog, né? Então, poxa, eu tenho agora e tenho que com o carro rodando, eu tenho que fazer a troca o ajuste do pneu aqui, porque o programa está rodando, eu tô com muito volume para avaliar, não necessariamente para responder. Sim. E eu preciso de fato ali criar um mecanismo para a gente dar vazão para isso, né? E aí isso foi muito legal, porque a gente pôde, em tempo real, testar soluções da ferramenta até de distribuição automática. Então a gente conseguia priorizar por tema, né, que tipo de assunto que a gente ia tratar primeiro. Então, mesmo no backlog sendo gerado, eu conseguia ali para os temas mais críticos. Né? Então isso foi importante, mas depois a gente acabou identificando oportunidades ainda dentro da contextualização, dentro, né, ainda de palavras que a gente tinha que ajustar, porque é uma junção das duas coisas que a gente tinha oportunidades, até porque o programa é vivo. Então situações que aconteciam no programa anterior, né, que não aconteciam, podiam acontecer no novo, e isso escalava volume. Um outro ponto importante, e aí isso talvez seja mais ampliado no nosso universo, é que o nosso atendimento de mídias sociais, conforme eu falei, é especificamente para atendimento relacionado à assinatura e consumo. Perfeito. Só que a gente divide essa bola com o marketing que faz o atendimento de engajamento, né? Então a gente pode estar avaliando em alguns momentos o mesmo post por duas áreas diferentes, né? Então existe o risco, né, de você ou fazer uma resposta dupla, né, ou você deixar de responder acreditando igual o cachorro com dois donos, né? Aí ou você não responde. Verdade. Né? Então, apesar da gente já ter a ferramenta nova não ser um complicador para isso, mas a gente teve que revisitar esse tema. Então foi muito importante, até conectando com o que o Mário trouxe, dessa conexão com as áreas, da gente azeitar esse processo, né, e revisitá-lo, inclusive, né? A gente lá, olha, né, a gente tem uma nova ferramenta, né? Ela vai trazer volume, ela pode ser que ela descubra situações que a gente não estava
provas sensíveis a ele, e que a gente vai precisar atuar rapidamente aqui, mesmo nem tendo, às vezes, um processo tão bem estabelecido para aquele ponto. Né? Isso do ponto de vista de engajamento e técnico também, né? Porque é muito comum, né? E o trabalho da Globo é muito forte nesse sentido de estabilidade da plataforma, e a gente evoluiu muito ao longo do tempo, mas a gente está suscetível à tecnologia, né? E toda tecnologia, em algum momento, ela pode ter um soluço, isso trazer problemas. Para os dois lados, né? Pode ser, inclusive, do lado do cliente, ele achando que é. E isso é o mais comum, né? O cliente ali, a gente tem um negocinho no meio que é a banda larga, né? Exatamente. E que nem sempre a gente tem clareza, e você trabalhou muitos anos com telco, você sabe como funciona, a gente não tem clareza, e também a gente não fica colocando responsabilidades sem antes ter ali uma clareza sobre um diagnóstico mais aproximado da realidade. Excelente. E ter as áreas de tecnologia também muito próximas foi algo que a gente aprendeu já no passado, não especificamente para este BBB, porque não adianta a gente identificar os problemas, ouvir a voz do consumidor, ter o usuário no centro ali do atendimento só, né? E quando você escala para os times de tecnologia e a coisa não andar, né? E hoje em dia a gente tem isso muito enraizado na Globo. Então, assim, para você ter ideia, o próprio time de tecnologia faz o seu monitoramento ali quase que em paralelo, né? Um double checking para garantir que não está deixando nada escorregar. E essa sinergia entre atendimento e as áreas de apoio, especialmente no nosso caso técnico, foi fundamental para esse sucesso, né? E a gente poder, e às vezes até reagir muito rápido a um problema. Então, assim, aquilo que poderia levar minutos ou horas para ser tratado, pode ser tratado em ali pouquíssimos minutos, e a gente tem um impacto mitigado, né? Então, acho que foi um aprendizado. Isso é legal, de novo, mais um aí para a galera que tá assistindo. Não trate as áreas de apoio, técnica, por exemplo, como fornecedor interno. Eu vejo, não, meu fornecedor, cara, não é teu fornecedor. Não é parceiro. Esse é um tipo de coisa que, se ele tá monitorando, cara, todo mundo pode estar monitorando, porque de repente você não viu, eu tô vendo aqui. Isso com certeza faz que o resultado saia muito, mas muito melhor. Muito melhor. Porque eu já vi isso, não. A área técnica fica monitorando a parte se a plataforma tá de pé ou não. Eu que monitoro o negócio. Então, cara, por que ele não pode estar monitorando lá se tem alguma coisa de negócio também para ficar avisando? Mas deu 5 minutos, ninguém viu lá, tem alguma coisa errada ajudando. Então, quando tem essa... Acho que nisso acaba os cases se convergendo, né? A importância das duas áreas entender que o resultado é único. Então, se um pode ajudar, se um já tem uma metodologia, se eu posso ajudar, por que eu não posso? O que eu tenho que ser tratado como fornecedor? E dá a devida importância para os sinais, né? Porque, assim, às vezes a gente fala, mas aconteceu só com esse consumidor. Cara, ninguém é azarado esse ponto, né? De ter acontecido só com ele. Então, você sempre olhar aquela situação e ampliar o potencial dela, né? Quantas das vezes que a gente tratou um caso específico, sei lá, do Wellington, quando foi ver, você tinha uma base ali enorme, impactada, né? E no final do dia, o consumidor acaba prestando pra gente uma consultoria, não é nem gratuita, né? Porque ele paga pra gente. É verdade. Você recebe pela consultoria do consumidor, ainda né? resolve o seu processo, né? É isso. Então, assim, cara, vamos dar atenção, independente do volume, né? A gente olhar com criticidade, com autenticidade ali a cada situação do consumidor, e foi isso que a gente foi aprendendo ao longo do tempo nas nossas interações de mídias. E como é que foi para vocês, pro time? Porque eu acho que existe uma transformação, eu acho que a gente terá o fechamento do resultado, mas como é que foi isso pro time? Porque eu acho que uma coisa importante no nosso trabalho do dia a dia, mas fazer transformações, fazer mudança é uma motivação bacana, é um reconhecimento bacana. Como é que foi isso para as pessoas envolvidas dentro desse projeto, seja do time de vocês direto e seja até dos times fora? Porque o que eu vi muito, enfim, dos cases que a gente venceu, quando a gente pegava e compartilhava com outras áreas envolvidas, quando reconhecia outras áreas envolvidas internamente, isso era muito bacana, porque às vezes você tá ali, você ganha, acabou a empresa, mas depois o desdobramento interno, isso acaba, às vezes, morrendo. Não tem ali o desdobramento, não tem aquele cara, sabe, você monitorou lá, cara, você faz parte disso. As pessoas acabam, eu só fui ali até fornecedor. Às vezes, a gente acaba compartilhando muito interno, mas de repente a gente não compartilha com o fornecedor. Então, como é que foi a visão da importância dessa premiação, desse reconhecimento também, do projeto, né? Porque nem só o reconhecimento, dessa construção de uma inovação para as pessoas envolvidas. Teve um desdobramento depois? Teve algum tipo de reconhecimento? Vocês percebem que eles levam dizendo assim, cara, eu fiz parte desta transformação, desse reconhecimento? Wellington,
o primeiro movimento, o primeiro sentimento que se tem numa transformação é de mais uma tarefa. Porque hoje todos nós somos 24 horas por dia soberbados por tudo que acontece na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Então, o primeiro impacto, times, nossa, mais uma tarefa, nós vamos ter que sair da minha atividade, fazer um conhecimento de uma outra, receber alguém aqui na minha posição e tudo mais. Então, esse é o primeiro sentimento. Depois que o processo começa, aí vem a fase do conhecimento. As pessoas percebem que é importante dar visão daquilo que elas fazem para as outras e que as outras vão começar a ter mais empatia em entender as atividades e o porquê que as coisas acontecem. Né? Então, a gente teve esses momentos dentro do projeto para que depois a gente tivesse uma integração plena. Aí veio o sentimento de pertencimento. As pessoas se sentiram participadas, elas se sentiram, inclusive, respeitadas. Respeitadas em que aspecto? Em saber por que existe um processo para controlar aquele ambiente, que é um ambiente que visa levar uma melhor experiência para o cliente final. E não tem nada pessoal naquela relação. É uma relação profissional e que, inclusive, pode ser uma relação compartilhada. À medida que o processo, que o projeto foi tendo seu andamento, tendo a sua construção natural, pessoas criaram um senso de engajamento muito grande. E, ao final, elas se sentiram representadas. Quando a gente comunicou que era finalista do prêmio, foi uma alegria imensa na operação. Nós fizemos questão de parar todo o operacional junto com um time de qualidade, né? O mérito principal desse prêmio, a ideia principal veio do time de qualidade, de criar esse engajamento para que o atendimento entendesse o papel que a qualidade tem, que é primar por tudo aquilo que é importante para a empresa, para o cliente, para o sistema de saúde em si. E quando esse prêmio foi comunicado por essa área idealizadora para todos, foi uma comemoração fantástica. Que legal. Nós fizemos um day after do prêmio, que foi um café, com a participação de todos. Então a gente de novo revisitou o dimensionamento e todas as dificuldades que o dia a dia nos impõe para que a gente comemorasse, celebrasse com todos, subiu em todas as comunicações corporativas da companhia. O SMART é um prêmio extremamente reconhecido no mercado, não só pela premiação, mas sim por essa construção toda, e esse engajamento, esse senso de pertencimento é fantástico e perpetua. Você perguntou, hoje a gente tem reuniões, Alessandro, na nossa diretoria, que discute o tempo todo como está esse relacionamento, o que a gente tem que fazer para manter. Criamos um rito de reuniões entre as áreas operacionais e de qualidade. Já existia, mas agora a gente tem um rito diferente, que é o rito de tentar encontrar o equilíbrio saudável para o cliente, para o ecossistema da empresa, para que a gente tenha cada vez mais uma convivência de integração, uma convivência de entendimento. A gente, na entrada dos nossos colaboradores hoje, a gente tem uma formação, passa todo o processo de por que a gente tem um dimensionamento, por que a gente fala de qualidade, por que a gente tem aquelas pontuações. Perfeito. O cara acaba se sentindo participado de tudo aquilo que a empresa entrega para o seu cliente final e para os nossos stakeholders, né, que são operadoras e outros parceiros que nós temos. Bacana. E aí, de novo, outra... Pessoal, vai pegando os insights. Era uma coisa que eu estava a perguntar, mas eu não vou nem perguntar, e depois o Ali vai falar, a tecnologia acontece, que é o tema da continuidade. Tem alguns cases que é ato, né, hábito. O cara fala, fez um case bacana, se você vai 6 meses depois, é aquele case, não tem mais não, já tá fazendo outro. E é legal você comentar que, assim, não só fez o case e deu resultado, mas como depois criou-se um processo para virar rotina esse tipo de atividade. Então, isso é o case que se espera de todas as companhias e as pessoas, que aquela ação consiga fazer rollout e seja perene, por mais que tenha que ter as adaptações normais, né? Mas é a sustentação daquilo. O continuismo ele é uma ferramenta, uma arma fundamental para você sustentar entregas. Se você coloca um piloto com um projeto como esse no ar, ele foi um piloto, ele começou como um piloto. Sim. Ele virou um projeto. E agora ele é uma cadência. Se você não tem esse continuismo, você volta a ter os problemas rapidamente, né? E é fácil se perder nas coisas, porque as atividades no mundo da operação são
efervescente o tempo todo. Mas a gente Sim. tem tomado cuidado, tem colocado pessoas focadas para uma sustentação. Então, Isso é fundamental. E esse case, né? É um case de cultura, né? Um case de cultura organizacional, né? Dessa integração de áreas, né? Total. perfeito, Rodrigo. Total. Qualquer, culturalmente, eu passei por vários mercados, eu estou há 15 anos no mercado de saúde, mas fui 10 no mercado de telecom. Aham. Qualquer tem uma cultura de integração, uma empresa literalmente transversal. Você fala Legal. com o presidente, você fala com qualquer pessoa em qualquer nível. O presidente desce cotidianamente na operação, leva visita, sem avisar, sem ter aquela história de estender tapete Sim, vermelho sim. para ele chegar. Então, é uma empresa que culturalmente carrega essa oportunidade de ser transversal. Isso também fez Isso aí. uma diferença muito grande para a gente criar essa integração. Sem dúvida. Legal. E aí? E os times lá? Assim, a transformação, porque isso transforma as pessoas também, né? Acho que pra gente foi um processo muito natural. E eu tenho a felicidade de ter uma equipe que ela vê no problema oportunidades. Então a gente tinha já mapeado há algum tempo, porque nem sempre você consegue fazer trocas de tecnologias no tempo que você gostaria de fazer, Sem dúvida. né? Então isso vai muito da oportunidade, né? E até que isso aconteça, a gente tem que saber conviver com o que a gente tem, né? E durante esse processo em que nós sabíamos que tínhamos um gap, né? E que ainda não tínhamos uma solução diferenciada para aquilo, o time foi mapeando e criando esse briefing do que realmente era o mundo ideal para o atendimento às mídias sociais, né? Então, quando eu falo que eu sou felizardo nesse sentido, porque não só o meu time interno, mas o time parceiro, que, né, o terceiro que faz o atendimento de fato ali na ponta, é altamente engajado, né? Ele é altamente comprometido. Então, assim, a gente sabe que isso daqui é um trabalho ou um retrabalho ou algo manual, mas a gente confia, né? E isso é importante, né? Esses feedbacks pontuais e as entregas. A gente confia que em algum momento a gente vai ter isso resolvido, né? E foi muito bacana quando a gente trouxe as apresentações prévias ali da nova solução, as dores que a gente ia conseguir tratar, as evoluções que nós traríamos naquele processo. O time ali estalava o olho, cara, brilhava o olho e falava assim, inclusive naquele momento nasceu já o desejo do case. E as pessoas falam, mas isso é case. Nós vamos levar isso pro mercado, a gente tem que contar essa história. Então foi muito natural, né? Então fica até um agradecimento muito forte, não só a todo o time ali terceiro, ao meu time, mas especialmente ali ao Leonardo Augusto. Léo, um abraço. Que foi o responsável por fazer essa prospecção de mercado de ferramenta, de trazer toda essa acomodação entre expectativa e realidade. A Fernanda Augusta também, Fê, um beijo, que foi responsável por consolidar e escrever o case, né? Porque também isso requer uma habilidade, né? Qualquer um que sente ali escreve um case, então foi muito importante. E é todo o time, né? É o restante do time, é o próprio time terceiro ali, a Dani, os supervisores, os colaboradores, que construíram essa história tão bonita, né? E a gente, no período ali, já de implantação inicial, nos primeiros 30 dias, a gente já tinha uma variação positiva de quase 80% da operação. Né? Então a gente já vinha de um momento de detratores, as pessoas não estavam felizes com a ferramenta que utilizava, e em 30 dias 80% já estava altamente satisfeito. E os que não estavam desmotivados com aquilo, estavam muito mais procurando, né, dar luz ainda a oportunidades que existiam dentro do processo. Então isso pra gente foi Legal. Fantástico. É fantástico. É fantástico. Boa. E aí, antes de ir para a reta final, quer mandar mais uma aí antes de ir para nossa reta final? Porque assim, gente, olha a quantidade de insights que vocês tiveram aí para poder utilizar, hein? Nos cases de vocês. As pessoas só não fazem transformação hoje em dia se não quiser, né? Eu tenho mais duas, né? Mas eu vou fazer uma primeira mais focada nesses cases mesmos. Já falaram muito sobre o que eu vou perguntar, mas assim, de maneira prática, né? O que efetivamente, né, os cases, esses projetos trouxeram de resultados ali para o cliente final, né? Vocês puderem resumir, né, um pouco dos indicadores ali do que... Até porque, né, a gente sabe que a concorrência ali nas premiações são muito grandes, né? Então, é muito grande a concorrência, né? E um dos principais diferenciais realmente é o resultado, né? O que o jurado vai olhar ali, claro. muito legal, tá, mas o que isso trouxe efetivamente,
né, de resultados não só para a empresa, mas para o cliente final. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Acho que essa é uma visão legal, que acho que todos os prêmios têm essa visão. Pensa se a gente fizesse uma pergunta pro presidente da companhia, pro cliente e pro próprio time de resultado, o que eles me responderiam sobre resultados efetivos? Assim, cara, esse case trouxe resultado, presidente da companhia. Cliente, esse case trouxe resultado para você, na visão cliente. E time, esse case trouxe resultado para vocês aqui, o que eles responderiam? Eu acho que, se o Mário me permitir, Por favor. a gente tem os aspectos tangíveis e os intangíveis ali, né? Então, você pega, a gente pode olhar para os indicadores, todos os nossos indicadores melhoraram, seja de satisfação do colaborador, seja do nosso consumidor. De SAT, NPS, resolution, né? Rechamada, tudo a gente melhorou de forma muito importante, né? Por outro lado, a gente tem a questão do humor também, né? Porque as mídias sociais, elas são nervosas, né? Elas são nervosas. Todo mundo aqui é usuário em algum momento, e a gente tem mídias que são mais nervosas do que as outras, né? Tem o X, né? Ali 70% da galera que usa ali é terapia, né? É para jogar para fora ali algumas coisas, e que não necessariamente essas pessoas querem respostas, né? Elas estão muito mais atrás do entregar a sua insatisfação do que de fato ter o seu problema tratado. Então, monitorar esse humor é muito importante. E a gente viu também uma mudança importante no humor dos nossos consumidores para os nossos serviços. Então, isso é bacana. E dentro da ferramenta, para eu passar para o Mário aqui não me estender, a gente tem um bench, que aí esse é mais objetivo, que a ferramenta olha para o mercado, né? E faz ali uma avaliação sob o ponto de vista de número de interações, respostas dadas, o tempo que foi dado essa resposta. E antes dessa implantação da ferramenta, a gente ficava em segundo, terceiro lugar. Já dentro de 60 dias, menos de 90 dias, a gente já começou a liderar esse ranking. Ranking do mercado. Ranking de mercado. Então, quando a gente olha os nossos principais concorrentes, hoje a gente tem a melhor pontuação se a gente considerar todas essas variáveis. Que legal. Então, isso reforça o quanto foi assertivo a entrega desse projeto, Rodrigo. Que legal. Até porque a expectativa com o case é isso também. Não só você ter resultado interno, mas ser algo relevante para o mercado. Exatamente. Então, tem que ser relevante para a companhia, óbvio. Mas acho que esse também é uma característica importante, principalmente vocês que escrevem cases. É importante que você deixe claro, de alguma forma, que aquela ação é relevante para o mercado. Por mais que outras empresas possam ter feitas, mas de repente no seu segmento não fez, no seu segmento tem mais barreiras, e você conseguir quebrar algumas barreiras também é relevante para o mercado. Porque quando a pessoa fala assim, se uma outra pessoa implementou, eu implementei, eu não posso virar case? Pode. Mas você mostre internamente como foi relevante. E fica até uma dica, porque a gente aqui que está do lado de organização de premiações, né? Muitas vezes a gente vai olhar ali observações de jurados, né? O case é maravilhoso, é lindo, mas cadê os indicadores, né? Então, isso é muito importante, né? Muitas vezes tem os indicadores, mas como a Ale falou, né? A pessoa que escreve o case ali tem um papel fundamental. Às vezes não retratou ali, não botou no papel, né? Então... por isso que essa pergunta é importante para a gente saber em termos práticos, né? Sensacional. Eu acho que eu tenho que responder primeiro agradecendo, né? Porque como você colocou, às vezes o case é espetacular, mas a escrita, a dedicação de quem está fazendo ali o briefing é fundamental. Então, na nossa equipe, a gente tem ali o time de qualidade representado pela Jane e pela Jéssica, que à época ficaram à frente de fazer a inscrição do prêmio. E foram muito felizes. Eu li o briefing antes, escreveram de forma clara, objetiva, com indicadores altamente tangíveis. Então, eu começo fazendo agradecimento e reconhecimento ao time da Vanessa, né, que é a gestora da área, que estava de férias nesse período, mas que foi muito bem representada pelas suas colaboradoras. E os ganhos, nós conseguimos contribuir numa empresa que preza muito pelo clima. Pra vocês terem uma ideia, a Allcare dá café da manhã para todos os seus colaboradores. Café da manhã, de tarde e de noite, né? Porque quem entra em diversos horários tem ali o seu café garantido, né? Que é um carinho, um mimo fantástico num mundo tão acelerado como é o mundo de hoje. Sem dúvida. O primeiro ganho que a gente teve foi preservação de clima, até de melhorar um pouco. É difícil melhorar o clima na Allcare porque é muito bom, mas o projeto ele conseguiu contribuir para um clima mais
favorecido em termos de entendimento das operações. Esse foi um ponto. Boa. O segundo ponto, que é um ponto prático e direto de ganho, quando a gente fala de empatia, de um sentar na cadeira do outro, a gente tinha na ponta do atendimento digital, Alexandre, o cliente do WhatsApp. Uhum. O cliente do WhatsApp, ele é imediatista ou não? Eu começo uma conversa com você agora e termino uma conversa com você ao longo do dia. A gente vai trocando mensagens e aquilo... Nas empresas, geralmente você tem que colocar um limitador de espera para derrubar aquela interação. Isso. A Alcare, que é uma empresa que tem uma veia de relacionamento muito forte, ela estabelecia 5 minutos ao final de uma interação esperando que você respondesse. E dentro desse processo de empatia, a gente tinha duas coisas, né? É legal você ficar esperando o cliente, mas você tem também uma operação que precisa dar conta de uma escala de um volume. Uhum. E nós fizemos uma mudança que foi crucial. Então hoje, quando você entra no nosso autoatendimento e está esperando um atendimento digital através do WhatsApp, a gente pergunta para você o que você precisa. Quando você escreve isso de forma clara, eu atendo a sua demanda, resolvo ali pelo canal do WhatsApp, não te espero mais 5 minutos e deixo uma mensagem dizendo para você, se precisar de algo, volte como uma conversa normal de WhatsApp. Uhum. Eu não coloco mais nenhum tipo de stand-by tecnológico e te atendo com você online ou offline. Perfeito. E isso surgiu do quê? Do atendimento mostrando que para atender mais, nós precisávamos otimizar o processo. E foi possível identificar isso através Legal. dessa troca. Nós começávamos a semana ali, todo mundo sabe que canal digital é um canal em escala, com 500 clientes na segunda-feira na fila ali, aproximadamente. Rapidamente a gente resolvia isso, quarta-feira a gente trabalhava zerado. Hoje, tirando a vigência 1, que é onde tem o maior movimento ali de cliente, a gente trabalha o tempo todo praticamente com posição de fila zero. Porque nós tiramos aqueles 5 minutos. Imagina, Wellington, no dimensionamento de uma central de atendimento, você Deixar ele esperar 5 minutos por uma interação que não acontecia. O cliente do WhatsApp, ele vai ver o futebol, ele fala com o amigo, ele fala com a família, depois ele volta. Isso veio através do programa. Nós mantivemos um índice de satisfação fantástico em relação à pesquisa do cliente. Pesquisa do cliente, a gente passou o ano passado por algumas turbulências do mercado de saúde, né? Então, nós tivemos grandes volumes, e a partir do momento que o projeto entrou, a gente conseguiu voltar nossa pesquisa de satisfação para 95% de satisfação. Isso é um indicador forte no mercado. Legal. Venho da indústria médica, é difícil você ter um indicador desse quando você tem que, às vezes, negar um procedimento por uma questão contratual. Como eu disse, é um tema sempre emocional mais elevado aí também, saúde Então a gente seria o meu humor das mídias, né? Exato. A sensibilidade do tema. E a negativa, né, de algo que gera uma expectativa que às vezes acontece, ou esclarecimento de algo que não está na cobertura do rol, mesmo com isso você ter um índice de 95%, é muito sucesso. A gente, em termos de retenção, nós estamos passando um momento histórico. A gente elevou nosso índice de retenção abruptamente. E isso foram através de transformações simples, porque, como eu disse, tecnologicamente nós estamos muito bem preparados. Há 6 meses eu não vejo uma ocorrência de inoperância. Eu tenho alguma coisa pontual. E aí, o que faz a diferença para o resultado, se eu tenho tecnologia? Acertar os processos para as pessoas. E sabe aquelas coisas simples que eu falei? Acerta o paper, não mexe no humor do cara da retenção que esqueceu de dar o bom dia no início, mas fechou muito bem no final e aquilo não fez diferença para o cliente. Isso exponenciou o nosso resultado, com a retenção contribuindo significativamente para a manutenção da carteira. Vamos lá, manda então aquela que falta antes da gente fazer o fechamento, então, porque a gente tem bastante case pra vocês aí, galera. Aí. Ó, a turma aqui tá acelerada. Segura lá pluga no foguete aí, né? Eu tenho uma pergunta que é mais focada aqui do nosso lado, de novo, como realizador de diversas premiações, né, aqui da Garrido, né? Não só do Smart, PABT, mas de outras. O Wellington já fez uma pergunta mais direcionada para o case, né? Mas eu quero falar de maneira geral, né? Assim, a gente sabe que
as empresas vencerem prêmios de mercado, premiações, tem o lado ali, o aspecto, claro, institucional que é importante, né, da exposição da marca, né? Mas focando agora no lado do colaborador, né? O quanto, não só desses cases específicos, mas de maneira geral, né? A visão de vocês, o quanto é importante para o colaborador, né? Ter o seu projeto que ele participou, reconhecido no mercado, em premiações, né, importantes, relevantes do mercado, o quanto isso faz bem, né, para o colaborador, para o dia a dia da empresa, o quanto isso motiva, né, o público interno. Sem dúvida, cara. Eu falo, a minha analogia para isso é como se fosse uma partida de futebol e o atacante faz o gol e não pode comemorar. Então, assim, a gente... imagina, assim, fez o gol, se fecha, volta e corre e espera pro próximo gol. Não, cara, tem que ter aquele momento de você mostrar, né? De você, de fato, expandir ao público o quanto aquilo te traz satisfação. Perfeito. E pro time, e isso vira dentro da companhia quase que um fluxo orgânico, né? Quais são os prêmios que a gente vai participar? A gente vai para o Smart de novo? A gente vai para o outro prêmio? Então isso é muito importante, cara. E isso traz para dentro da companhia e da operação um renovo, né? Porque a gente sabe que as operações de atendimento, né, Mário, no final do dia são operações mais pesadas, Sim. Porque você lida ali, você com saúde ali, reclamação. em situações delicadas, a gente ali com clientes que estão mais insatisfeitos por N motivos. Então, por mais que a gente entregue para o colaborador ferramentas que facilitem o seu dia a dia, mas são muitas horas e muitos dias empregados nisso. Em qual momento que eu envelopo isso e falo, cara, tá aqui um entregável do seu trabalho. E muitos deles eu vejo colocando no LinkedIn deles lá, né? Isso aí, Pô, eu venci o prêmio Smart, né? Tive participação. E teve, né? Direto ou indiretamente, todo mundo participou ali da premiação. Então isso é importante. O prêmio Smart pra gente ele é muito relevante, né? A gente sabe do alcance que ele tem. E a companhia entende também que isso é saudável né, até para a gente dar luz a tudo aquilo que a gente tem criado no dia a dia. Tem muita coisa, cara. Se a gente tivesse que criar cases para contar tudo que a gente faz, a gente tinha Claro. 20 cases. Né? Mas aí a gente tinha que parar de trabalhar para escrever os cases. Então tem que escolher aqueles que de fato fizeram a diferença, né? E aí já provocando o time para os próximos, né? A gente tem, né, junto com a Miriam também, outros projetos aqui de cases. E a ideia é a gente continuar nesse caminho. Boa, sensacional. Bom, em relação ao prêmio, uma marca como a Garrido, acho que diz tudo, né? Recebeu o Smart, fantástico. No nosso caso, movimentou toda uma integração. E recentemente viveu uma transição. A Alessandra Casaro era nossa diretora de operações, ela foi para a área de inteligência de mercado e negócios e assumiu o nosso diretor hoje de operações, que é o Sávio, Sávio Jacob. O legal do prêmio é que o prêmio movimentou uma transição de equipe. Porque esse projeto começou na gestão da Alessandra Casaro e foi concluído na gestão do Sávio. Então, a premiação passou por uma integração de diretorias. Além da integração de diretorias, teve a sensibilização de todo o corpo operacional. E quando você fala da alegria, né, de ganhar prêmio, porque o prêmio é a consequência de um processo muito bem construído, né, e muito bem relatado. Como eu coloquei, por isso que eu trouxe aqui os nomes da Jane, principalmente, que a alegria dela no dia seguinte ecoou em toda a companhia, porque é a gratificação. Legal. Ela foi ao atendimento, celebrou o prêmio com todo mundo, era uma coisa radiante, que Legal. causava uma transcendência. Vê que era felicidade de verdade, não é? É uma transcendência, porque é o profissional ali reconhecido, é o profissional vendo o seu trabalho valorizado, a empresa comunicou, o presidente veio nos parabenizar na operação, e isso gera um movimento muito positivo, um movimento de engajamento, um movimento de felicidade, e a gente espera viver muito mais em breve aí, construir cases que possam solidificar a Allcare e que possa também contribuir para o mercado, porque quando você para criar um case de premiação, automaticamente você começa a criar soluções. Direto ou indiretamente você cria soluções. Por exemplo, a solução que eu falei aqui do WhatsApp é uma solução extremamente relevante.
E foi possibilitada porque esse diálogo entre as áreas, essa empatia, um entender o que o outro precisa para atender o cliente no melhor tempo, com a melhor prática, com o melhor acolhimento, foi fantástico. O centro da questão aqui é esta abertura de criar uma ideia que viesse a ser premiada, foi assim um objeto principal para que a gente transformasse 2 grandes processos extremamente relevantes, que é atender mais rápido o WhatsApp e melhorar as interações do operador de retenção para ele se sentir mais acolhedor, se preocupar mais com o relacional, se preocupar mais em escutar a dor do Wellington do que ficar preso em alguns universos que não fazia sentido e que poderia gerar, inclusive, uma desmotivação. Por isso que parar para escrever um briefing, parar para escrever um prêmio faz muito sentido. Perfeito. Excelente. Vamos lá, indo para o fechamento. É só pegar esse ponto do Mário, porque, enfim, eu não... Algumas empresas me contratam conexão, me contratam para ajudar a escrever com o Good Case Internacional. Vocês querem escrever case, mas param para escrever. Eu vou dar umas dicas de ouro aqui, mas vamos lá. Parem para escrever. Ponto 1. Os jurados do outro lado não conhecem o teu contexto. Então é importante você contextualizar para minimamente ele entender o que você está falando. Porque ele vai julgar ali de uma forma... não é fria, ele conhece do tema, mas ele precisa entender minimamente. As pessoas não dão nem nenhum contexto, fazem muito mal aquele texto. Uma vez eu joguei num prêmio que eu conheci o case. Quando esse case bateu para mim, eu até falei assim pro pessoal da organização, putz, eu conheço um pouco de detalhe. Ele falou, não, julga normal. Quando eu passei a ler, assim, não era o case que você conhecia. Eu falei, gente, e assim, cara, perdeu pontos comigo. E depois eu dei o feedback pra pessoa e falei assim, cara, você tem que tomar um cuidado com quem tá escrevendo. E ferraram. Eu sabia que o case poderia estar bem melhor pontuado, mas vocês não escreveram. Sinto muito, eu não estava lá. Eu estou dando esse feedback porque eu sei que vocês não colocaram. Então tenham cuidado de escrever o contexto para botar a pessoa. Tenha cuidado de escrever o processo, porque muitas vezes é esse tipo de trabalho que foi feito, que fez a diferença, que vai fazer com que o segmento entenda que isso é relevante. Porque não é simplesmente assim... Tem um case famoso de uma tecnologia que, enfim, um monte de empresa começou em telecom, banco, aí o cara faz, coloquei isso para digitalizar, só para não dar o nome. Tá bom, 50 empresas já fizeram isso. Ah, mas no meu segmento, ninguém aprova um processo de ter integração com outros, no que a gente teve que quebrar o processo, tem que ver com o jurídico. Pô, isso é um mega case. Isso não tá escrito. Outra coisa, indicadores. Cara, as pessoas têm que colocar indicadores. Gente, premiação é igual a escola de samba. Você nasce do 100, se você não está em formação, você vai tirando ponto. Cadê o indicador de negócio? Cadê o indicador visão cliente? Cadê depoimento de colaborador para ver que foi 360? Então, tem vários critérios e um fundamental. A Garrido deixa bem claro lá no final a relevância para o mercado, algum recado final, adicional. Você tem que deixar explícito porque isso é relevante para o mercado. Você está concorrendo com o mercado. Não é um prêmio interno da companhia. Às vezes as pessoas escrevem um prêmio assim, legal, foi muito bom para a companhia, mas por que isso é relevante para o mercado? Então tem que mostrar que é relevância. Então cuidado com a escrita, e foi muito bacana vocês dois também parabenizarem com quem escreve, porque às vezes eu vejo, e não vejo só no Brasil não, tá? Algumas avaliações internacionais eu via, que assim, o que foi escrito, a gente vai lá, escreve, e botou alguém para escrever, porque, não, tava no, como é que chama? No briefing, que tem que falar sobre isso, o cara preenche a linha. Se realmente é um case importante, você tem material adicional. Eu gosto muito de fazer vídeo curto só para introduzir, mas tem material adicional, tem contexto. Então, para quem está escrevendo seus cases, cara, isso foi sensacional esse bate-papo com vocês. Por quê? Viu o quanto é importante para a companhia, viu o quanto é importante para os colaboradores. Então, por que não se dedicar para poder escrever de forma correta? É isso. Porque o processo de escrita, eu lembro muito bem isso quando a gente fazia. É muito bacana com as pessoas, que as pessoas durante... Cara, a gente fez... Cara, esquecemos de colocar isso. E conseguimos isso. De vez em quando tinha aqueles que ficava gigante. Falei, gente, agora como é que a gente otimiza? Mas o processo é muito bacana. Então, quem está fazendo isso, quem está escrevendo,
Acho que é fundamental esse processo. Porque sabe, depois, eu tava num que o pessoal falava, pô, eu não ganhei, mas é muito legal. O outro não ganha. Cara, tem gente que não se preocupa nem com esse cuidado com a escrita. Dá trabalho, gente, dá trabalho. Uhum. Ok. Eu peguei, enfim, teve uma empresa que me contratou pra fazer um. Teve uma que pediu pra escrever, teve uma que pediu pra fazer o checklist. Cara, ela me mandou, eu falei, cara, deixa eu. Assim, eu não vou falar com essas palavras, mas ela fala assim, cara, troca a pessoa que tá escrevendo. Você vai, putz, um negócio bacana, assim, a pessoa não teve o mínimo cuidado com nada. Então, foi ótimo, Mário, falar sobre isso, porque é importante, porque às vezes gera uma frustração pro time. Putz, eu não ganhei. Pô, um case bacana que a gente fez que é relevante, eu não ganhei. Eu não soube escrever. Eu acho que esse é o pior. Esse é o pior cenário. Não é porque o case não era legal, porque eu não escrevi. Nós fizemos revisão da escrita, do processo, dos indicadores com a diretoria. Aí, E teve críticas, né? O nosso diretor Sávio, ele mostrou pontos que a gente não tinha pensado ali, que o projeto dava a contemplar, que fez toda a diferença. Então, foi um processo multidisciplinar. Perfeito. E a gente lá do nosso lado, a gente acompanha, né, esse dia a dia aí das empresas responsáveis, né, que estão escrevendo os cases. Falou da Jane, pô, ela falou muitas vezes comigo, até brincava, você não me aguenta mais. A gente via a dedicação dela, a preocupação dela, né, isso que você porque falou. é um momento importante, foi muito bacana vocês falarem essa valorização das pessoas, porque é um momento bacana. Então, faz parte do case a forma de como você vai preparar para comunicar o mercado. Então, cuidado com isso. Gente. Essas dicas que você deu são fundamentais, porque a concorrência é muito grande, né? A gente tem, tem categorias que você concorre com mais 20 cases, né? Muitas vezes, por 1, 2 décimos, a empresa perdeu, né? Um detalhezinho, é o que você falou, igual a escola de samba. Gente, sendo sincero, gente, assim, você, normalmente, eu sempre boto os comentários quando tira nota, assim, você tem um case bem escrito que não tem como o cara tirar um ponto, perfeito. As pessoas, tem um lá que pega bonitão, colorido, tá, mas cadê aqui? Como é que eu escalo? Como é que eu faço o rollout disso? Faz um preço, tá, mas como é que eu escalo? Não tá escrito como é que escala. Putz. Tem categorias que às vezes o case fica com nota altíssima, 9.3, e não ficou entre os finalistas. Porque realmente o nível de excelência é muito altíssimo. Então, boa. Queria de novo agradecer vocês, super, super obrigado. Obrigado aí, Rodrigo, pela parceria. Obrigado aí, que acho que realmente a gente começou aqui de forma incrível, com 2 cases, 2 profissionais incríveis, com 2 cases sensacionais e com dicas que a gente conhece no mercado, sabe que realmente a dor é valiosa para quem tá, então super obrigado. Então queria que vocês fechassem o seguinte. Vamos por aqui pro Rodrigo fazer o fechamento do Smart, também rodada de arrobas, quem quiser seguir vocês, enfim, depois conhecer um pouquinho aí, ou se tiver algum lugar, ou seguir a rede social da empresa, ou o que for para conhecer um pouquinho mais do case. Mas o que eu queria era principalmente aí vocês deixarem um agradecimento final, enfim, seja para premiação, seja para as pessoas, para quem que vocês quiserem, porque eu acho aquele momento do palco, né? Você recebe o prêmio, acho que normalmente quando você tá no palco, a primeira coisa que você pensa é agradecer, né? Agradecer, seja as pessoas, seja a empresa por permitir. Tem milhões de agradecimentos, né? Acho que aqui, se deixar, a gente fica até amanhã agradecendo, mas se vocês fizessem, imagina agora vocês estão aqui no palco, tendo essa oportunidade que a gente vai estar disponível eternizado, e vocês deixassem o agradecimento final por esse momento tão importante, que também, gente, vamos lá, falando do time, mas é o crescimento da carreira de vocês dois. Vocês estão ali junto com os times, acho que isso é importante também para vocês e tem que valorizar. Tá? Então, primeiro esse agradecimento e depois, Rodrigo, super obrigado pela parceria. Miriam, obrigado, enfim. A Miriam, sou suspeito para falar que é uma pessoa muito importante na minha jornada, na minha carreira e tudo isso. Então, para mim é uma honra, um orgulho. Qualquer coisa que esteja relacionada à Miriam, como é que fala? Que a gente fala, ela nem pede, né? Se ela pensar, a gente está lá fazendo, porque realmente é uma pessoa, não só para mim, mas muitas das pessoas aí do mercado. Então, obrigado pela sua parceria. E que você também fechasse aí com a gente, dando o recado final desse nosso primeiro episódio aí de compartilhar conhecimento para transformar o mercado. Acho que é o resumo bem daqui, mas super obrigado, você top. Então vamos lá, quem vai primeiro? Rodada de arrobas. Pode e ser. Um agradecimento. Bom, subiu no palco, recebeu o troféu. É isso. Então quem quiser conhecer um pouco mais do Alexandro, né? No Instagram, Alec Cavalcante, né? Então vai lá, conecta que a gente troca alguma coisa. No LinkedIn, Alexandro Cavalcante, então pode procurar lá. E se tiver alguma dúvida, o El até falou sobre isso no início, se quiser mais detalhes, conversar um pouco,
se aprofundar em algum tema, chama lá que a gente... E provavelmente as pessoas também que me conhecem, já tem meu WhatsApp, pinga lá no WhatsApp e a gente vai conversar, né? E os agradecimentos, obviamente, primeiramente a Deus, né? Por nos dar saúde, nos dar condições, né? Que a gente tem que ser grato, né, gente? Pelas oportunidades e por aquilo que a gente constrói. Agradecer a Globo pela oportunidade de estar na companhia e de levar o nome da Globo com carinho, com dedicação, né? E procurando sempre entregar o padrão Globo de qualidade. Perfeito. Né? Que ele tá lá na telinha, mas tá lá na PA do operador também na hora que ele tem que atender. Agradecer a Júlia Rueff, né? A nossa diretora-geral ali de Globoplay, né? Agradecer aos meus pares, ao time, né? Não só meu time direto, mas também aos colaboradores das nossas EPS, né? Agradecer a Miriam Garrido também, que é uma querida, né? A Miriam dispensa comentários. Agradecer ao Rodrigo, ao Wellington, agradecer também aqui ao Mário com tanto brilhantismo, né? Dividir essa mesa aqui com a gente. E é isso, né? A gente se coloca à disposição aí para conversas futuras. Boa, legal. Bom, aqui eu vou copiar o Sandro. Agradecer a Jesus em primeiro lugar, né? A gente tem que ser grato pela vida, grato pela saúde, grato pela oportunidade de estar trabalhando. Agradecer ao Smart Customer a oportunidade de inscrição e a honra de ter sido contemplado com o prêmio. Agradecer ao Care, na pessoa da Alessandra Casaro e do Sávio. A Alessandra e Sávio estavam convidados, eu estou substituindo, uma responsabilidade muito grande. Ao time de qualidade, ao time de atendimento, parabéns. Hoje a gente tem, no momento das notas de monitorias, um equilíbrio, a gente conseguiu equalizar os dois lados e mostrar que é possível viver em grande harmonia, mesmo com processos complexos e divergentes. Agradecer a vocês por participar deste primeiro episódio, uma alegria imensa de estar aqui nessa manhã com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória, deixar aí meus contatos, tanto no LinkedIn como no Instagram, Mário Luz. Luz duas vezes. Luz duas vezes, que aí... Luz duas vezes. Eu sou um cara privilegiado porque eu tenho um nome gigante e tem Jesus e Luz no meu nome. É Mário Luiz Lima de Jesus Pereira da Luz. Então, tem Jesus e Luz no meu nome. Sensacional. Uma alegria imensa ter participado desse primeiro episódio, Wellington, Rodrigo. Agradecer ao Alexandro. É uma honra estar aqui ao lado do Grupo Globo. Já participei dessa família Grupo Globo, fui funcionário DirecTV Sky, então fazia parte do grupo à época. Legal. E é bom reencontrar uma marca tão consolidada no mercado brasileiro. Obrigado. Boa, sensacional. Missão cumprida, meu amigo. Ainda mais quem está assistindo a gente aí. Gente, depois dessas dicas, se vocês não melhorarem o resultado da companhia de vocês para poder escrever e concorrer com esses caras na próxima, aí não tem como pegar na mão, né? Até porque, eu gosto de falar em algumas palestras, a autonomia tá ligada à decisão, não é poderes. Então, você vai tomar atitude ou não, tá aí. Porque esses feras aqui trouxeram muitos insights para vocês. Então, obrigado mais uma vez pela parceria, parabéns pelo Smart. Conheço aí de alguns bons tempos e cada ano melhor, cada ano agregando mais valor e a premiação reconhecida. Super parabéns. Então, para mim também, aqui eu e todo o time do Conexão, é uma honra essa parceria, a gente está dando esse pontapé inicial para, novamente, acho que a missão da Garrido, né, de marca com Smart, com tudo isso, que é transformar o mercado. Acho que o nosso papel aqui é um papel muito mais, não só de valorizar vocês, mas o propósito é ajudar na transformação do mercado, que se a gente olha... Alguns anos atrás era visto como centro de custo, né? Enfim, não começa lá naquele atendimento e hoje em dia é uma área totalmente estratégica e acho que parte dessa transformação vem aí desse trabalho que a Garrido em todos os seus eventos e o Smart vem ajudando a impulsionar o mercado. Então, uma honra estar aqui. Valeu, super obrigado, meu amigo. E você faz parte muito disso. Eu que agradeço. Então, esse é o recado final, agradecimento final aí para a turma também, porque uma ideia super importante. Eu acabei não me apresentando no começo, né? Então, assim, eu sou o Rodrigo Abib, 16 anos de Garrido Marketing, né? Tenho a honra aí de estar tanto tempo aprendendo com a Miriam, né? Quero agradecer muito a Miriam, né? A nossa equipe ali, o Daniel, a Alice, que são pessoas ali que... Todo mundo de longa data na Garrido, né? E a gente faz tudo integrado. Aqui, poxa, hoje eu aprendi muito, né? Foi uma aula aqui com
com o Ale, com o Mário, as suas observações aí. Acho que foi super proveitoso essa primeira edição do podcast. O objetivo realmente é esse, né? Justamente discutir, né, os cases vencedores do Smart. Smart é um projeto aí que todo mundo sabe que me conhece. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tô desde a primeira edição, desde a construção ali, né? Trabalhando à frente. É um projeto que brilha meus olhos, né? Então, é isso aí. Agradecer ao Wellington a parceria. E é isso. Meus contatos, já falei pra você uma vez, sou ruim de arroba, nunca lembro. Mas é Rodrigo Abib, LinkedIn. No Instagram, se eu não me engano, é rodrigo.sabib. É isso aí. Ali no Instagram tem pouca coisa corporativa, muito mais social. Mas é isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Mário, obrigado ali, obrigado. Rodrigo, super obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Vai lá, não esquece, quem tá assistindo esse vídeo, já segue aí o canal do Smart Customer no YouTube, todas as redes sociais, LinkedIn, por aí. Aproveita, segue o Conexão também, que tem bastante história lá. Mas o mais importante daqui, não adianta vocês assistirem e não aplicarem, não discutirem. É isso. Então não adianta a reflexão. O pessoal fala, não, é legal para refletir. Não, gente, para refletir sem ação. Então aproveitem isso para transformar suas companhias, mas principalmente, isso também vai transformar a sua carreira. Esse tipo de atitude vai transformar a sua carreira e o seu time. Muitas das empresas, muitas pessoas falam, né? Você não perde um colaborador por salário, por reconhecimento. E a premiação é uma forma de reconhecimento que o trabalho está sendo bem feito. Perfeito. Então é uma ferramenta fundamental para ajudar na retenção de talento, no desenvolvimento dos colaboradores e no reconhecimento. Então aproveitem, usem isso realmente como uma ferramenta e não simplesmente como uma premiação. Então tá vendo aqui o quanto foi importante para essas grandes companhias essa ideia criada pela Miri e Rodrigo desde o início. Combinado, pessoal? Até o próximo episódio. Valeu!